Olá pessoal, bem-vindo a mais um encontro aqui no canal da Sociedade Chesterton Brasil. E o meu comentário hoje vai vir de um dos artigos que nós colocamos no Essencial de Chesterton, que é um dos livros que nós temos aí entre as edições aqui da casa publicadora da Sociedade Chesterton Brasil. Seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de inscrever-se e curtir se você gostar do conteúdo que eu vou trazer aqui para você. Então, a frase é essa: o herético é o homem que ama sua verdade mais do que a verdade mesma. Tem umas coisas assim, eu acho que esse é o tipo de problema que qualquer um de nós pode enfrentar em nossas vidas, que é nós nos apaixonarmos por uma visão de mundo que temos, né? Ou por alguma coisa que nós gostaríamos que fosse de uma determinada forma. Só que é claro, se isso não é verdadeiro, né, e se eu estou no ambiente normal, alguns fenômenos vão começar a me dar pistas de que as coisas não são como eu imagino, como eu sonho, como eu desejo, como eu preferiria e assim por diante, certo? Dessa forma, parece que o Chesterton está sempre nos alertando, né, para um exercício constante. Esse alerta do Chesterton, na minha opinião, ele mora principalmente quando nós somos colocados diante desse exercício do paradoxo, né? Ou seja, volta e meia o Chesterton, se alguém quer ver um exemplo, né, repetido de imagens dessas que Chesterton propõe, eu proporia para vocês até a Mena Live, que é uma das nossas publicações, onde Chesterton vai mostrar um personagem, que é o Innocent Smith, se sendo colocado, ou de fato em algum grau, vou chamar assim, sendo culpado de uma série de situações que nós consideraríamos muito equivocadas, mas que ao fim percebemos que eram coisas muito positivas, pelo menos dentro do mundo imaginativo ali que existe dentro do romance Men Alive, tá? Ou seja, o que é o paradoxo? O paradoxo, na verdade, é duas afirmações que são aparentemente contraditórias, mas que uma mudança de paradigma, ou então um aprofundamento naquilo ali, nos mostraria que não são contraditórias. Aliás, mais do que não contraditórias. Elas são duas afirmações essenciais para que a realidade que nós contemplamos possa de fato ser apresentada de uma maneira verdadeira, certo? Ou seja, por exemplo, nós podemos falar que o ser humano é sublime ou então vil, torpe, malvado, depravado e assim por diante. Se eu escolho qualquer uma dessas duas realidades, de que o ser humano é sublime, bom, eu vou ter muitos fenômenos diante de mim que vão mostrar que eu estou equivocado. Agora, se eu afirmo que ele é apenas depravado, vai haver uma série também, infelizmente, pelo menos em termos de divulgação, aparentemente menos exemplos, mas ainda vários exemplos indiscutíveis, de pessoas que fazem coisas maravilhosas, coisas que nenhum animal ia conseguir fazer ou outro ser que nós conheçamos. Ou seja, tanto para um lado como para o outro, o ser humano não pode ser qualificado como todos os demais animais. Então, o que é o ponto-chave? O que é essa pedra de toque? O que é esse elemento de ligação entre essas duas afirmações aparentemente contraditórias? De que uma mesma criatura ou natureza é ao mesmo tempo sublime e ao mesmo tempo vil ou torpe? Bom, talvez nós tenhamos que colocar as coisas de uma maneira nova. Por exemplo, nós poderíamos dizer que assim, bom, o ser humano não é nem vil, nem torpe por si mesmo. Ele pode ser uma coisa ou outra, né? Ou sublime ou torpe, pode ser uma coisa ou outra. Mas o que leva ele a poder ser uma coisa ou outra? A sua natureza de ser intelectual e livre, né? Ou pelo menos com livre-arbítrio, certo? Ou seja, o livre-arbítrio do ser humano e a sua capacidade de inteligir o que é o mundo, o que são as coisas e o que é o bem, é o que faz que a mesma pessoa ou a mesma natureza seja capaz de coisas tão contraditórias ou mesmo excludentes, né? Bom, isso é só para dar um exemplo para vocês, sei que ia ficar um pouco desastrado talvez, certo? Mas para dizer isso, paradoxo não é contradição, paradoxo, pelo menos da maneira como nós estamos querendo colocar, ou da maneira como Chesterton nos apresenta, é isso. Duas realidades ou duas afirmações que são aparentemente contraditórias num mesmo ser ou numa mesma realidade, tá? E o herege, ele é, via de regra, o sujeito que escolhe uma coisa excluindo a outra. Ou seja, eu preciso dessas duas afirmações, talvez até mais afirmações concomitantes ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto. E ele por qualquer motivo, existem pessoas que erram sobre a verdade por muitos motivos.
Existem desde arrazoados errados, ou seja, a pessoa pensou errado, a pessoa não conhece algum dado e nem poderia conhecer, ou então a pessoa pode ser realmente má e está tão atrelada, tão fixada nos seus desejos, vícios e assim por diante, que ela se torna quase incapaz de querer ver a verdade, de preferir a verdade. Bom, isso aí acontece com uma série de pessoas e a gente tem muitos exemplos ao longo da história para falar pelo menos de que provavelmente, né, aconteceu isso com essa e aquela pessoa. A gente tem isso relacionado a grandes potentados, né, ou seja, grandes conquistadores, líderes mundiais, ditadores, assim por diante. A gente percebe que tem uma hora que o sujeito já não está mais pensando as coisas nessas categorias de certo e errado e assim por diante. No final das suas contas, o poder, ou ainda o que os gregos chamariam de aibres, inebriaram esse cara a um tal nível que ele nem está mais pensando nessas categorias de certo e errado, de verdadeiro ou falso, assim por diante. A pergunta de Cristo, ou melhor, a pergunta de Pilatos para Cristo, é uma pergunta sensacional nesse sentido, ou seja, o que é a verdade? E aí nós voltamos aqui para a nossa questão principal. Verdade, que é isso? Bom, existe uma definição bastante clássica, ou melhor, clássica, se bastante é desnecessário, que diz o seguinte, que a verdade seria a adequação da nossa inteligência ao objeto que nós contemplamos. Resumindo, nós olhamos para uma coisa e nós pensamos e dizemos, né, ou seja, o que ela nos aparece e o que nós acreditamos que ela seja, está de acordo com o que ela de fato é. Isso seria a verdade. Eu me adapto, ou melhor, eu me adequo, me uno meu intelecto, concordo com o meu intelecto e assim por diante, que aquela coisa é o que ela é. Tá? Qual é a dificuldade nessa história toda? Bom, entender o conceito de verdade não é difícil, tal, pelo menos no que nos interessa aqui, a verdade da qual nós estamos falando aqui. O problema é ser coerente com isso, certo? Porque existem muitas coisas, como eu comentei antes, que podem se colocar no meio do caminho, certo? Mas talvez nenhuma coisa se coloque mais no meio do caminho entre a nossa inteligência e a verdade do que, ou melhor, a inteligência da verdade acerca das coisas, do que nós mesmos ou ainda todo o resto que não é o nosso intelecto. Tá? Ou seja, o nosso intelecto não é a única realidade em nós, certo? Nem poderia ser por N outros motivos, tá? Mas se alguém me perguntasse hoje, Rodrigo, qual é o principal impedimento que a maioria das pessoas enfrentam para compreenderem o que é o verdadeiro, eu diria em quase, né, em muitos casos, se não em quase todos os casos, pelo menos no nosso contexto, contexto de quem nos vê, de você que está me vendo agora, que provavelmente mora numa cidade que não está em guerra, que provavelmente não está num local onde você passa por seríssimas provações e privações e assim por diante. Provavelmente você que me assiste é um sujeito normal, que está andando por aí, trabalhando, passando por dificuldades, tudo bem, alguns dias bem mais difíceis do que outros dias muito tranquilos, tem alguns amigos, algumas boas relações e provavelmente está aí, né, desenvolvendo uma relação, né, com alguém, você tem uma namorada, uma noiva, ou já está casado, nesse casamento talvez já hajam filhos, é isso, gente normal, enfrentando problemas normais, com fases mais difíceis, outras menos, e assim por diante, tentando ser melhor, espero eu. Para essas pessoas, nada vai atrapalhar mais na questão da verdade do que ela mesma. Por que eu digo isso? Porque, no fundo, os fenômenos se apresentam mais ou menos de uma maneira acessível ao nosso intelecto, né? Em quase todos os casos, a menos que você esteja numa realidade muito alterada e coisas do tipo. Isso geralmente não é o caso das pessoas, tá? O que acontece? Nós adquirimos uma série de maus hábitos que chamamos de vícios e que acabam nos fazendo ter não só um apego ao mundo no sentido mais simplório, mais baixo dele, o menos elevado do mundo e com as nossas necessidades nisso. Você muitas vezes acaba na prática colocando as suas necessidades mais primárias na frente de outras coisas que são menos urgentes, mas mais importantes, tá? O que eu quero dizer com isso? É isso, é o sujeito que está mais preocupado com o que vai comer, com o que vai beber,
com quem vai ter prazer sexual, com vanglória mundana, né? Essas coisas todas. Coisas que não se tornam você. São coisas que você tem que podem ser tiradas da sua mão a qualquer momento. Quando o sujeito está especialmente preocupado com isso, a questão da verdade começa a ficar, se não inacessível, em segundo plano. Ou seja, quando a gente começa a cotejar pouco a coisa da verdade, a gente começa a não conseguir reconhecê-la. Né? Ou seja, como eu consigo então reconhecer a verdade? Se reconhece a verdade convivendo com a verdade. E como é que eu convivo com a verdade? Bom, muito simples. O primeiro movimento, independente do lugar que você esteja, do ponto de vista moral, intelectual, assim por diante, é se perguntar: qual é a natureza dessas coisas que eu faço? Qual é a natureza da vida que eu levo? Para que eu faço isso e aquilo? Para que eu quero isso e aquilo? Por que eu valorizo essa relação mais do que as outras? Por que essa pessoa me parece alguém mais importante do que outras? Por que eu desprezo aquele outro ou aquela outra realidade? Será que tudo que realmente eu gosto é o melhor para mim? Você percebe que aqui eu estou trazendo para você uma série de perguntas, tá? Mas é isso, a verdade vai entrar justamente nesse lugar. No lugar em que as perguntas são colocadas, onde o sujeito questiona-se acerca da bondade, acerca da verdade, acerca da beleza das coisas que faz. E no momento que você aceita que essas coisas importam. Ou seja, não dá na mesma fazer algo menos excelente, podendo fazer algo mais excelente. Não dá na mesma me cercar, né, de feiura e de beleza. Não dá na mesma trocar um bem maior por um bem menor, ou ainda pior que isso, trocar o bem pelo mal. Tudo isso terá implicações na pessoa que eu vou me tornar, na capacidade que eu terei para a felicidade. A felicidade, a experiência consciente que o sujeito faz quando percebe que o ser está nele, e sobretudo que o ser está nele de uma maneira abundante, grande, esplêndida e assim por diante, certo? E isso vai ser cada vez maior. Ou seja, o sujeito feliz não é aquele que está buscando a felicidade pela felicidade. O sujeito feliz é aquele que está buscando o ser que se dá, né, no bem. Bem e ser, pelo menos para nossa conversa aqui, tem a mesma, são condizentes, são intercambiáveis, tá? E aí, então o que isso significa? Que a partir de agora, sei lá, você vai ter que, não sei, passar por algum tipo de sacrifício, purgação, coisa do tipo. Menos isso não é o foco do que nós estamos falando. O foco do que nós estamos falando é o seguinte: a verdade e o bem têm uma relação íntima e indissociável com o ser. O que é o ser? É aquilo em nós que dá o dado da nossa existência, tá? Isso é o ser. E felicidade ser, algumas pessoas existem mais, outras pessoas existem menos, dá para dizer isso em algum grau, tá? Evidente que todo ser, vamos pegar aqui a pessoa humana, ele tem um mínimo, né, que o mantém na realidade, que o mantém vivo e assim por diante. Só que vocês vão concordar comigo que o mínimo para estar vivendo está longe de ser aquilo que as pessoas almejam como realidade de vida feliz, tá? E mesmo que o cara tenha umas ideias equivocadas sobre o que é, né, ser e estar realizado, ainda assim ele entende que não é simplesmente as necessidades básicas e estar vivo que vão dar conta do desejo de realização do ser humano. Tá? Qual é que é a pergunta que você precisa começar a se fazer? Será que aquelas coisas que eu creio que podem me trazer a felicidade, ou que me traz uma sensação que hoje em dia eu chamo de felicidade, são de fato verdadeiras, boas e belas? Será que essas coisas, na verdade, não são incoerências e verdadeiras contradições em mim? Será que as coisas que eu almejo, faz sentido querer essas coisas e botar em práticas essas e aquelas ações? Faz sentido querer uma vida em paz, me metendo em confusão o tempo todo? Faz sentido eu querer saúde e estar toda hora cometendo todo tipo de excesso? Faz sentido gostar e apreciar nos outros e achar necessária a virtude da abnegação, do sacrifício e assim por diante, mas não ser capaz de, com boa vontade, dar as horas para alguém na rua? Tá? Se eu percebo que existem essas incoerências na minha vida entre aquilo que eu percebo que é bom
e é aquilo que eu realmente faço de bom, ou enalteço que os outros façam, eu preciso mudar, tá? Isso tem que ficar claro, certo? E o primeiro passo dessa mudança é começar a dar nome para as coisas que você vive. Vou dar dever de casa para vocês, certo? O que é? Faça um momento, pelo menos tire 15 ou 20 minutos do seu dia para elencar aquelas coisas que você realmente considera importante. Comece por aí, certo? Não vamos pegar o detalhe agora, porque detalhe é coisa difícil de mapear. E você não tem muito tempo, eu estou propondo realmente um exercício muito rápido. Sei que todo mundo aí tem sua vida corrida. Pegue aí por um momento, 10 ou 15 minutos ali, coloque no papel as coisas realmente fundamentais para você. O primeiro sinal que você vai ver que as coisas não estão indo bem é que você talvez não consiga sequer dar o nome dessas coisas. Se você conseguiu, ou seja, foi para a segunda etapa, então você vai começar a olhar para as coisas que você listou e se perguntar: por que essas coisas são importantes? O que eu desejo e almejo através delas? Aonde eu quero chegar com isso? E depois que eu chegar em todos os lugares em que eu pretendo hoje em dia, e depois? Qual é o próximo passo? É mais ou menos famosa a anedota que conta, eu acredito que é fato verdadeiro, de que São Felipe Neri, um santo muito alegre, eu acho que ele foi chamado Sorriso de Deus por alguém. Havia um senhor, inclusive em Roma, que dizia que bastava um único bom dia de São Felipe Neri para o seu dia correr maravilhosamente bem, ele já ficava mais animado com um único bom dia desse santo. Um santo que tinha a característica da alegria mesmo, um santo muito alegre. E curiosamente também um santo, né, curiosamente do ponto de vista paradoxal, mas a gente vai ver que faz todo sentido, um santo que fazia os seus sacrifícios e não eram poucos. São Felipe Neri uma hora vai ouvir de um amigo que lhe foi colega, eu acredito que é São Felipe Neri, me perdoem se eu conto a história, e é outro santo que a protagoniza. São Felipe Neri vai dizer então, conversando com um amigo, na verdade vai questioná-lo. O amigo foi lhe dizer todos os planos que tinha, se formar, casar, ter filhos, constituir um patrimônio. E a cada uma dessas afirmações, São Felipe Neri perguntava: e depois? E depois? E depois? É preciso chegar no depois definitivo. E esse caminho só é possível através de verdade e verdade, chegar à suma verdade que dá sentido a todo o dever da nossa vida. Então, ficando por aqui, se você ainda não curtiu esse programa, não deixe de curtir agora esse vídeo, também compartilhar com quem você sabe que gosta desse conteúdo, se inscrever aqui no canal para receber, né, as notificações, certo? Então marque no sininho. Também nós temos aí essa frase que saiu dessa coletânea, que é o Essencial de Chesterton, então não deixe de conferir também a livraria virtual lá na página da Sociedade Chesterton Brasil. Provavelmente a gente vai ter algum link por aqui para a livraria da página da Sociedade. Vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.